Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus. Miqueias, capítulo de número 2, versículo 10. Miqueias, capítulo 2, versículo de 10. Diz assim a palavra do Senhor: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Te bendizemos, Senhor, glorificamos a Ti, por estarmos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, adorando ao Senhor, glorificando a Ti, cultuando ao Senhor. Agradecemos por aquilo que o Senhor tem realizado em todas as nossas vidas, Senhor, pela comunhão, Senhor, que temos contigo, Senhor, por podermos, ó Deus, aqui em meio aos louvores, sentir a presença do Senhor e o Senhor operando em nós, através do Seu Espírito Santo. Glorificamos também, Senhor, pela liberdade que temos de ler a Tua Palavra e de meditar na Tua Santa Palavra. Que Teu Espírito trabalhe em nós, Senhor, para que essa palavra possa ser alimento para as nossas almas e que todos nós possamos ser abençoados por Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, o profeta Miqueias, ele foi levantado para profetizar no 8º século antes de Cristo, e ele foi levantado de uma família humilde, mas foi escolhido pelo Senhor para ser profeta, e para, como profeta, trazer a palavra que vinha da parte do Senhor, num contexto em que o povo de Deus estava vivendo uma vida corrompida. Nós temos que levar em consideração que aquele contexto era um contexto em que havia a teocracia. O que é a teocracia? Não havia essa distinção que nós temos, a separação que nós temos hoje de Estado com a Igreja. Então, tudo que envolvia o campo político e social, a religião, de certa forma, estava inserida em todo aquele contexto. E o povo de Deus, ele havia se corrompido de tal maneira que havia deixado os caminhos do Senhor e entrado pelo caminho da idolatria. E não somente isso, o povo do Senhor estava agindo com violência e escravizando as pessoas, ou seja, explorando aqueles que eram os pobres, os mais fracos. Se nós lermos o contexto daquilo que nós acabamos de ler, nós vamos ver no capítulo 2, versículo 1, começa com uma advertência: ai daqueles. Toda vez que a palavra de Deus usa essa expressão ai, chama a atenção para um momento em que Deus trará juízo, ou que Deus julgará tal ação. Então, ai daqueles
que nas suas camas intentam a iniquidade, maquinam mal, e quando vem a luz, eles logo colocam em prática aquilo que está na sua condição de fazer. Ou seja, o profeta dizendo que as pessoas dormiam pensando como que ia fazer para explorar as pessoas, para explorar os mais fracos e enriquecer às custas dos mais necessitados, exercendo o que? O seu poder, exercendo a sua força política, a sua força em torno quem é que tem poder hoje no mundo político? Quem tem dinheiro, não é? Então eles usavam toda a sua força para explorar cada vez mais os pobres e necessitados. E aqui nós vamos ver que o Senhor, então, ele chama a atenção por meio desse profeta, ele levanta esse profeta para denunciar o pecado do seu povo e mostrar que Deus iria trazer castigo por causa das ações em que estava vivendo o povo do Senhor. Deus não estava alheio aos acontecimentos. Eu não sei porquê, mas Deus tem me usado nos últimos dias, os irmãos vão lembrar, para falar da nossa condição social, da nossa realidade, como país chamado país cristão. E quando nós olhamos num país cristão, nós não conseguimos ver esse país cristão sem ver um país envolvido ou atolado numa corrupção. E a corrupção que está em todos os setores. E a corrupção que ela não está somente no campo da política, mas uma corrupção que também já entrou no meio do campo religioso. Nós podemos ver e mexe, sai algum noticiário de algum escândalo no meio cristão, no meio evangélico, ou no meio católico, no meio cristão, no meio religioso, no meio de onde deveria ser o meio em que o povo deveria agir com justiça, com misericórdia, e de repente você descobre um escândalo onde as pessoas estão ali explorando os mais fracos, como se Deus estivesse alheio a esses acontecimentos e não fosse julgar tais ações. Assim vivia aquele povo naqueles dias, até que Deus levanta então o profeta Miqueias para mostrar que Deus é aquele que castiga. Mas o profeta Miqueias também profetizou da bondade de Deus. Ele profetiza do Deus que castiga o seu povo, mas também ele profetiza do Deus que perdoa. E toda vez que nós pregamos o Evangelho do Senhor, nós vamos sempre anunciar um Deus que castiga. Há quem diga hoje que Deus não castiga. Eu já ouvi pessoas dizendo que Deus não castiga. Eu já ouvi pessoas dizendo que Deus não pesa a mão em ninguém. Ora, o que nós vemos no Salmo, que diz assim: enquanto eu me calei dos meus pecados, a tua mão pesava sobre mim. Então sim, há um Deus que pesa a mão, há um Deus que castiga, e mesmo sendo o povo dele, não está isento do castigo de Deus, como julgamento e punição pelos seus erros. Mas é um Deus também que, quando em meio, muitas das vezes, ao castigo, à punição, o povo se arrependa, porque o propósito do castigo é exatamente levar o homem ao arrependimento. Quando nós tratamos de questões de disciplina na Bíblia, qual o intuito da disciplina, a não ser levar as pessoas que estão sendo disciplinadas ao reconhecimento da sua falha e ao arrependimento, para ter restauração das pessoas. Há igrejas que não sabem nem o que é disciplina, porque trata a disciplina como se fosse um recurso pelo qual a liderança muitas das vezes utiliza para explorar
e para dominar a fé daqueles que são mais fracos ou da comunidade. E há aqueles que sempre vão ameaçar de alguma forma a igreja para que, mediante as ameaças de disciplina, possa então trazer sobre o seu cabresto o povo que está sob a sua liderança, lançando mão de um recurso que deve ser utilizado com amor e com o objetivo de restauração, e muitas vezes é usado de maneira equivocada em diversos setores. Então nós vemos um Deus que sim, Ele castiga, mas quando Ele vê o arrependimento, o Senhor perdoa. O Senhor perdoa. Então nós vemos aqui que o profeta foi levantado para denunciar esse pecado. E o Senhor então, por boca do profeta, no versículo 3, diz assim: portanto assim diz o Senhor, eis que projeto um mal contra esta geração, do qual não tirareis o vosso do vossos pescoços, e não andareis tão altivos, porque o tempo será de mal. Ou seja, a soberba das pessoas, dos líderes, era tão grande que eles se achavam os soberanos, os donos de todas as coisas, que não precisavam prestar contas com Deus Todo-Poderoso. Assim agem muitas vezes os poderosos dos nossos dias, quer no campo da política, ou quer no campo também da própria religiosidade. Os homens esquecem que sim, existe um que é soberano, que é todo-poderoso, e que do seu olhar não escapa nenhuma das ações que nós fazemos, quer sejam boas ações, ou quer sejam má ações. E aí, quando o profeta começa então a profetizar, no versículo 6 diz assim: não profetizeis os que profetizam, não profetizem desse modo, que se não apartará a vergonha. Ou seja, quando Deus levantava um profeta para denunciar o pecado, o erro das pessoas, aquelas pessoas que estavam ali, elas não queriam ouvir esse profeta. Dizem-se: não profetiza desse jeito, não queremos ouvir isso. Meus irmãos, não é diferente dos dias atuais. As pessoas não querem ouvir a voz de Deus. As pessoas não querem ouvir Deus falar o que elas precisam ouvir. As pessoas querem ouvir um falso profeta que traz profecias que possam massagear o ego das pessoas, de maneira que essas pessoas se sintam tão bem ao ouvir tais profecias, que não move o coração ao arrependimento. Pelo contrário, essas pessoas continuam nos seus erros, praticando todas as suas maldades, e até pensando que Deus está compactuando ou está agradando a sua posição, porque por meio de falsos profetas, essas pessoas estão sendo iludidas. Não é diferente nos dias de hoje. As profetadas estão aí escancaradas. E quantas pessoas estão correndo atrás daqueles que têm alguma coisa para revelar? Ora, se tem alguém que pregue a palavra de Deus, essas pessoas não querem. Há lugares em que a pregação já não tem mais espaço. Basta alguém chegar, assumir o púlpito e começar a entregar profecias e revelações, e o povo está totalmente insatisfeito. E por que não dizer daqueles lugares em que o culto parece mais um show do que uma adoração a Deus?
onde na verdade a centralidade está no homem e não em Deus. E o povo não quer que o profeta profetize a verdade. E o versículo 7 diz assim: ó vós que sois chamados casa de Jacó, tendes restringido o Espírito do Senhor? Vocês estão restringindo o Espírito de Deus? Vocês têm domínio sobre o Espírito de Deus? São essas as suas obras? E aí ele diz assim: e não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Ou seja, se nós queremos ouvir palavras boas, agradáveis, consoladoras, que saem do trono de Deus, nós precisamos andar retamente. Se nós não andamos retamente, a palavra do Senhor para nós não será palavra de consolo, e sim palavra de correção, de despertamento. É assim que o Senhor sempre trabalhou, quando nós olhamos a palavra do Senhor por meio de seus profetas. Mas onde estão os profetas dessa hora? Onde estão aqueles que estão preocupados em chamar o povo para um compromisso real com Deus? E onde está o povo que de fato quer um compromisso real com Deus? Porque muitos querem viver longe daquilo que é a vontade do Senhor, achando que está tudo certo, que o Senhor não está vendo, que o Senhor não vai fazer nada. Não é verdade? E eles falam de que os ricos tomavam as posses dos mais fracos. Os ricos armavam a forma de arrancar a propriedade dos outros, tirar a casa dos mais fracos e deixar os filhos sem as heranças. Era assim que eles estavam agindo, com injustiça, e não havia quem ali, no meio daquela geração, pudesse então representar realmente Deus com a sua justiça, agindo no meio de uma sociedade que era conhecida como o povo de Deus. E quando nós olhamos para a nossa sociedade cristã, nós perguntamos: onde está o representante que realmente possa agir com justiça para agradar a Deus? E aí nós chegamos no versículo de número 10, que nós acabamos de ler, que diz assim: levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Ou seja, o que o profeta quer dizer é que ia chegar um momento em que eles teriam que se levantar daquele lugar onde eles estavam, deixar aquele local, porque eles seriam levados para o cativeiro como punição de Deus pelos seus atos. Vocês estão tranquilos? Vocês estão aí acomodados, fazendo o que bem querem, e acham que vão permanecer assim? Não. Chegará o momento em que vocês vão ter que levantar e vão ter que sair desse lugar, porque vocês serão levados para o cativeiro como punição pelos seus atos. Diz assim: por causa de quê? Da corrupção que está instaurada no vosso meio. E o Senhor levaria aquele povo para o cativeiro, para aprender e se arrepender, e poder lá mais na frente, depois de tanta luta, um remanescente ser restaurado. Não são todos que serão restaurados nessa geração que nós estamos. Há uma geração corrompida, há uma geração corrupta, há uma geração que não teme a Deus, que fala da volta do Senhor, mas não está preparado para a volta de Jesus.
que fala da volta de Jesus, que louva o Senhor, que canta, que pula, que dança, mas o coração desse povo está longe de Deus. Apenas um remanescente será restaurado. Apenas um remanescente será restaurado. A maioria continuará com seu coração endurecido diante da voz do Senhor que chama para o arrependimento. O versículo 11 diz assim: se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal profeta desse povo. De forma irônica, o profeta aqui diz que se levantasse um falso profeta e falasse, profetizasse sobre prosperidade, se profetizasse sobre um vinho forte ou bebida forte, ou seja, sobre as coisas que não agradam a Deus, olha, agora está liberado, Deus agora está revelando que pode. Não é verdade? Olha, nós estamos vivendo um momento agora em que tudo está certo, tudo está liberado, já mudou algumas coisas, nós vamos ter que fazer uns ajustes na Bíblia, temos que fazer algumas adaptações à nossa realidade contextual da nossa geração. Não é assim que os falsos profetas estão por aí profetizando prosperidade, profetizando uma vida totalmente fora da santidade, daquilo que agrada a Deus, e dizendo que está tudo certo porque Deus agora está revelando? Já estão propondo mudar a Bíblia para incluir todas as pessoas, para que as pessoas possam ser incluídas. Ora, o cristianismo, sim, ele é colocado para incluir as pessoas. E o cristianismo, ele inclui todas as pessoas, porque todos são chamados ao arrependimento. E ao conserto com Deus através de Cristo Jesus, todos são chamados. Mas todos são chamados para encontrar em Cristo perdão e uma transformação, uma mudança de vida. Não o contrário disso. Mas o que nós vemos hoje em dia é o que? Senão uma igreja cada vez mais descompromissada com as coisas de Deus e cada vez mais envolvida com as coisas do mundo, e cada vez mais a igreja do Senhor está se parecendo com o mundo. E a palavra do Senhor diz o quê? Que nós não devemos nos amoldar conforme o mundo. Não é isso? Nós precisamos ser trabalhados pela palavra de Deus, para que conforme a palavra de Deus nós possamos a cada dia melhorar as nossas ações, para refletir em nós o caráter de Cristo, ou seja, a identidade do cristão deve revelar a imagem de Deus. Aquela imagem de Deus que o homem foi criado, segundo a imagem e semelhança de Deus, foi corrompida pelo pecado. Mas o cristianismo veio, o cristão verdadeiro é aquele que recebeu o Espírito Santo para que essa imagem seja novamente restaurada. E a pergunta é: até que ponto o evangelho que nós estamos ouvindo está realmente produzindo em nós tais mudanças? E há duas maneiras para que o evangelho produza mudança. Primeiro, o evangelho, para produzir mudança, precisa ser pregado na sua integridade. Ora, hoje em dia as pessoas não querem pregar um evangelho que aponta para, que fala de inferno. Ninguém quer falar de inferno. Ninguém quer falar de um Deus que ira. Só quer falar de um Deus que é amor. E com isso, o que acontece nas igrejas? Elas estão ali cheias de pessoas que não estão corrigindo suas ações, porque já não acreditam num Deus que vai julgar. Quantos cristãos já hoje duvidam de um julgamento eterno? Muitos duvidam, mas porque o evangelho já não é mais pregado como deveria ser pregado, e as pessoas vão distanciando daquilo que é a vontade de Deus. E os falsos profetas estão aí
E ele vai falar assim: olha, o falso profeta vai profetizar prosperidade, mas para enganar. E aí no capítulo 3, o versículo de número 1, o profeta diz assim para os chefes: ouvi agora vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel, não é a vós que pertence saber o direito? Não são vocês líderes? Olha o que o profeta está falando, aqui tem uma mensagem para a liderança. E aqui líder, naquele contexto, era líder político e líder religioso. Então nós temos que trazer uma mensagem para nós, cada um na sua situação, na sua área. Mas cada um tem uma responsabilidade para apresentar diante de Deus. E a questão é: ouvi vós, chefes, não deveria vocês saber o que é direito, o que é certo? E se aqueles que são chefes deveriam saber o que é certo, meus irmãos, as lideranças têm o dever de saber o que é certo. Como governar se a própria liderança não conhece o que é certo? Quantos hoje líderes, pastores, líderes evangélicos, que não conhecem as doutrinas cristãs, que não conhecem a palavra de Deus? Como governar se não souber o que é correto? Como levar um povo para viver de acordo com a vontade de Deus, se a liderança não consegue conhecer, não conhece a vontade de Deus escrita na sua palavra? E ele continua dizendo ainda: a vós que aborreceis o bem e amais o mal. Era assim que os chefes, a liderança estavam agindo. Aborrecia o bem e amava o mal. E vai dizer assim: e arrancais a pele de cima deles, e a sua carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes amilçais os ossos. Então vocês vão clamar, mas não os ouvirá. Meus irmãos, tem alguma coisa diferente daquilo que nós temos visto no Evangelho de hoje, nas lideranças de hoje, que tem preocupado em enriquecer às custas da fé alheia, que estão arrancando o couro das ovelhas, que estão arrancando o couro do povo de Deus para se enriquecer? É isso que o profeta está denunciando, e o Senhor, por boca do profeta, diz: ai de vocês, líderes, vocês deveriam saber o que é certo, ao contrário, vocês estão fazendo o que é mal, vocês estão esfolando o meu povo para satisfazer as suas próprias vaidades. Há lugares, meus irmãos, que as pessoas não estão mais conformadas com a oferta que se dá para a manutenção da casa de Deus. Há lugares que o dízimo não é mais suficiente, tem que se criar outras coisas. Ora, nós temos que fazer aqui uma primícia. E o que é primícia? A primícia é a oferta exclusiva para o pastor. Onde essas pessoas estão tirando essas coisas? Não no Evangelho de Jesus, mas são corações corrompidos, gananciosos, que estão de olho na lã das ovelhas de Cristo e acham que não vão receber a punição de Deus pelos seus atos. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, profetizando profecias falsas, profetizando que a paz. E o versículo 11 assim: os chefes dão as sentenças por presente. Aqueles que deveriam julgar, os governantes, que deveriam exercer juízo, justiça, quando faziam seu julgamento, recebiam suborno, e a sentença saía de acordo com o suborno. Quem desse o suborno melhor, levava vantagem. Tem alguma coisa diferente da nossa sociedade, daquilo que nós vemos nos noticiários? Basta alguém oferecer um suborno, está tudo certo. O juízo pervertido à custa de suborno.
E isso acontece também no meio da religião, no meio cristão. O que não dizer do líder que ele trata, ele protege alguém da igreja que está andando errado, ele corrige o outro, mas não corrige aquele, porque aquele tem afinidade, aquele é amigo, aquele tem alguma coisa que beneficia o pastor, mas o outro coitadinho não. Então o outro coitadinho pode ser punido. O que não dizer da liderança corrompida que estão nas grandes igrejas, nos mais altos escalão, e que estão enchendo os bolsos e os cofres à custa da igreja. E quando se tem que tratar com essas pessoas e julgar os seus atos, não são da mesma forma que se julga um humildezinho. E o Senhor não se agrada dessas coisas. O Senhor não se agrada dessas coisas. E ele continua, o profeta continua dizendo: os seus profetas adivinham por dinheiro. Profetas profetizando por dinheiro. Ora, você quer ver isso acontecer nos nossos dias? Entra no YouTube. Os profetas do Pix estão lá. Basta você dar o Pix e você recebe a profecia. Quer ouvir o que Deus tem para falar com você? Contribui com o Pix. Você vai receber uma profecia do lado de lá. E olha, eu vou dizer para você uma coisa, hein? Quase 100% das profecias é para dizer que vai ser próspero a sua vida, você vai prosperar, Deus tem uma grande bênção para chegar na sua vida, está vendo uma grande porta para Deus se abrir. Quase todas são assim. Falsos profetas, gananciosos, idólatras, que estão fazendo o povo de Deus errar. Ainda diz assim: ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Não está o Senhor no meio de nós? Nada vai nos acontecer. Por quê? Porque o Senhor está no meio de nós. Ora, se o Senhor está me usando para profetizar, nada vai acontecer. E aqui fala daqueles que usavam também para ensinar o povo, cobravam para ensinar o povo. Cobravam, ou seja, enriqueciam às custas de um ministério. E eu pergunto aos irmãos: existem pessoas enriquecendo às custas de ministério nos nossos dias? Será que existe? Não estou dizendo que aquele que está na liderança não possa receber ajuda, porque biblicamente é digno ao obreiro do seu salário. Agora, receber ajuda para a manutenção da família é uma coisa, agora receber salário para enriquecer a custa da fé das ovelhas, Deus não está nisso. Por que não dizer àqueles que querem que você sacrifique tudo que você tem, enquanto eles estão andando de carrão, querem que o pobrezinho que paga aluguel sacrifica todo o dinheiro do aluguel da sua casa para demonstrar que tem fé, enquanto eles têm uma mansão e eles podem subir no púlpito e pregar a teologia da prosperidade. Agora eu quero ver alguém pregar a teologia da prosperidade na mesma situação em que se encontra a maioria dos cristãos, vivendo no aperto financeiro, nas suas limitações. Meus amados, o mundo está caminhando achando que Deus não está vendo, e que Deus não trará justiça e juízo sobre essas nações, ou sobre essas igrejas. E o Senhor está trazendo para nós essa mensagem para que nós possamos entender o que o Senhor propõe para nós. O que o Senhor propõe para nós como igreja é que nós possamos viver conforme a vontade do Senhor com seriedade. É que nós possamos estar atentos para ouvir a voz do Senhor, mesmo que a voz do Senhor ecoe no nosso coração e arranque do nosso coração, às vezes, aquela dor.
É melhor uma mensagem que faz causar dor no nosso coração e nos leva ao arrependimento do que uma mensagem que massageia o nosso ego e que não nos tira do caminho da perdição, ao contrário, nos afasta cada vez mais de Deus. Então o Senhor traz para nós essa mensagem nessa noite para dizer: não se assustem com as coisas que estão acontecendo aí fora, não se assustem com as coisas que estão acontecendo no mundo cristão, no mundo evangélico, não se assustem, porque sempre foi assim. Mas Deus sempre tem o seu remanescente, Deus sempre tem os seus, que Ele preserva e que querem compromisso com Deus. Não se assustem, não apavorem, Deus trará julgamento na hora certa. O julgamento de Deus virá. Para alguns, esse julgamento de Deus virá, o momento de Deus trazer juízo pode levar alguns ao arrependimento. Mas feliz é aqueles que se arrependem sem precisar de ser levado ao cativeiro. Feliz aqueles que se arrependem sem ser precisado levar ao cativeiro. Se acerta com Deus enquanto está numa situação mais tranquila. Por amor ao Senhor, procuro andar retamente, corretamente, conforme a palavra do Senhor. Não espera. Às vezes, alguns têm que passar assim. O salmista assim: foi bom eu ter sido afligido para que eu pudesse aprender os teus preceitos. Às vezes alguém precisa passar por aflições, porque caso contrário não abre o coração, porque caso contrário não enxerga que precisa de mudar de vida, que precisa de um Deus para conduzir a sua vida. Então às vezes alguns precisam sim de situações difíceis, mas feliz é aquele que não precisa de passar por tais situações. Que o Senhor nos abençoe. E o versículo que o Senhor colocou no meu coração hoje, quando orava por esse culto, versículo 10, que a palavra desse versículo não seja para nós, que o juízo desse versículo não seja para nenhum de nós aqui. Levanta e anda, vai para o cativeiro, porque vocês estão corrompidos. Que isso não se aplique a nós. Que o temor de Deus esteja no nosso coração e que alegremente nós possamos viver para Deus e servir a Deus e descansar em Deus, porque aqueles que descansam em Cristo, vivendo para Cristo, devotando a sua vida em Cristo, não terá que experimentar às vezes o julgamento que Deus trará para punir aqueles que insistem em permanecer no erro. Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar cantando 20.